população. Por falarmos de morte, meus caros, queremos trazer uma informação terrível de um cidadão de 23 anos que matou o pai na província de Inhambane, acusando-o de feitiçaria. Depois do crime, Coreu foi entregar-se ao Cernic. Diz que está profundamente arrependido, mas não muda de opinião. Assegura que o pai era feiticeiro. Como pode? Vamos ao encontro de Tomás Júnior, que se encontra na província de Inhambane, com esta informação. Saudações. Olá, saudações para si, colega nos estúdios, saudações a todos que acompanham o programa nesse instante. Nossa intervenção a partir do Cernic, hoje para falarmos de mais um caso hediondo. Um crime que ocorreu no distrito de Inharime, onde o filho mata o pai com recurso a objetos contundentes, neste caso a katana e outros. Portanto, um caso que registrou-se, tal como dizia, no distrito de Inharime. O filho, homem de 23 anos de idade, assassinou o seu pai de 53 anos de idade. Sobretudo, as acusações são de que a sua vida não estava a seguir conforme havia planejado e tudo imputava o pai como culpado desta situação. Por conta disso, acabou levando, neste caso, uma katana, deu golpes ao pai, que acabou perdendo a vida. Um dado não menos importante que vamos partilhar já com Alcer Escoamba, do Cernic, é que este homem já vinha avisando o pai que iria cometer este crime. Chegou o dia, também teve que anunciar ao pai que iria praticar este crime, iria lhe assassinar. O pai não acreditava nisso, mas ele acabou praticando este crime hediondo. Eu vou conversar aqui com o Alcer Escoamba, que é do Cernic, só para percebermos um pouco aqui, pedia só para aproximarmos um pouco aqui. Olá, saudações, Alcer. Temos mais este caso aqui, a final de ano, a terminar de uma forma trágica. Um filho que mata o seu pai, homem de 23 anos de idade, que acabou com a vida do seu pai de 53 anos de idade. Confirma-se este caso. Bem, boa tarde, Jorge Matavel, boa tarde, Tomás. Uma saudação extensiva ao vasto auditório da Rede de Comunicação Miramar. Bem, o Serviço Nacional de Investigação Criminal, em coordenação com a Polícia da República de Moçambique, no distrito de Inharime, foi solicitado a intervir em caso de corpo sem vida de um cidadão de sexo masculino de 53 anos de idade. Chegado ao local, constatou efetivamente que o corpo encontrava-se estatilado, ensanguentado na parte da cabeça. Após a realização desta perícia e um trabalho que foi efetuado, culminou com a identificação do provável autor da prática deste tipo legal de crime. Consta que trata-se do seu filho, nesse caso filho do finado, de 23 anos de idade, que com recurso a instrumentos contundentes, concretamente uma katana, teria desferido uma sequência de golpes na parte da cabeça, como fizemos menção, do pai, que imediatamente perdeu a vida no local. E as justificações são fúteis, já não se vê, são as de sempre, segundo as quais o insucesso da vida dele era protagonizado pelo seu pai. Nesse caso, alegava que era feiticeiro. E este indivíduo, após cometer este crime, entregou-se às autoridades, que imediatamente detiveram mesmo. E neste momento será submetido ao primeiro interrogatório para a legalização da sua situação prisional. Um dado não menos importante é que este indivíduo sempre vinha ameaçando seu pai, porque vivia com ele, aliás, viviam os dois só, e na calada da noite sempre ameaçava com esta pretensão de retirar a vida do seu pai, com as mesmas justificações segundo as quais sonhava com ele e muita coisa que ele alegava, tudo ligado à magia negra. Nós repudiamos veementemente este crime hediondo. Como podem se perceber, é mais uma biblioteca viva que foi-se embora.
pai, aliás, filho, que retirou a vida ao seu pai de uma forma trágica. E nós faremos a nossa parte em coordenação com o Ministério Público para que o mesmo seja responsabilizado exemplarmente. Não queremos Ainda que... poderíamos pensar que era um indivíduo que sofria de algumas perturbações, enfim, mas segundo os dados é que ele mesmo teria ido pessoalmente se entregar junto ao Cernic, às autoridades, e a indicação de que também está a colaborar e mostra um arrependimento. Bem, olhando aquilo que é a complexidade ou a colaboração deste cidadão, entendemos nós que ele está arrependido pelo cometimento deste crime hediondo, assassinou seu pai, e obviamente que a consciência começa a pesar ao mais alto nível, razão pela qual ele entregou-se às autoridades. Mas nem com isso ele será responsabilizado, teria cautela dessa questão. Nós temos dito sempre que acima de tudo, o diálogo permanente envolvendo as famílias, as comunidades, poderá resolver tudo. Se houvesse um diálogo prévio, se tivesse sentado com seu pai, e, aliás, reiteramos mais uma vez que na República de Moçambique há instituições que foram criadas para dirimir o conflito em caso de desentendimento. Está a polícia, o tribunal, o Cernic e outras instituições da administração de justiça que foram previamente criadas para dirimir o conflito, e nada se justifica o cometimento da justiça privada. Como podem se perceber, será responsabilizado pelo crime que o mesmo cometeu, e desencorajamos a prática da justiça privada na nossa província. Nada se justifica o cometimento deste crime, nada justifica a retirada de vida de outrem, independentemente de que for o motivo, diz aqui o Serviço Nacional de Investigação Criminal em relação a este crime hediondo ocorrido em Inharime, onde um filho, o homem de 23 anos de idade, teria retirado a vida do seu pai, o homem de 53 anos de idade, acusando-a de prática de feitiçaria. Diz que o pai contribuía para o insucesso na sua vida, tudo que planejava não dava certo, até que o sonhava, afinal de contas ele praticava a feitiçaria. Já vinham avisando que iria o matar, chegou o dia, também avisou que iria retirar a vida, e assim acabou o executando. Foi pessoalmente após o cometimento deste crime, entregou-se às autoridades, está a colaborar e também diz-se arrependido. Mas o Cernic diz que, independentemente de qual for o motivo, apesar de estar arrependido, apesar de estar a corresponder, nada irá lhe imputar, portanto, qualquer tipo de segmento em relação a este caso. A finalizarmos um ano de forma trágica, 2024 em Inharime, a pintar, portanto, de maneira errada aquilo que é a província de Inhambane. O Cernic diz que não quer sujar-se em relação a isso e, por conta disso, vai encaminhá-lo até às autoridades da justiça. Eu sou Tomás Júnior, qualificado aqui por Amad Ikani, do Cernic, de volta aos estúdios do Balanço Geral.